Procrusto. Procusto. Procusto ou procrustes. Você sabe o que é isso? Estava lendo um livro aqui em casa, tranquilamente, e aí me veio a palavra procrusteana, procrustes. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que Procusto foi um bandido na mitologia grega. O que o Procusto fazia exatamente? Ele convidava os viajantes lá da cidade de Eleusis, convidava para entrar na casa dele. Na casa dele tinha uma cama que era exatamente do tamanho dele. Quando a pessoa deitava na cama, se ela fosse maior que a cama, ele cortava o resto que ficava. É isso mesmo. Ele violentava a pessoa. Ou se a pessoa fosse menor do que o tamanho da cama, ele esticava a pessoa até a pessoa caber nessa cama. Aí você se pergunta assim, mas pô, e se viesse uma pessoa do tamanho dele? O que que ele fazia? Ele não podia fazer nada com a pessoa. Secretamente ele tinha uma outra cama menor. Então, se ele percebesse que a pessoa era do tamanho dele, ele já mandava a pessoa deitar naquela outra cama e fazia a mesma violência que ele fazia com as outras pessoas. Mais tarde veio Teseu, que é um herói da mitologia também, e desmascarou o Procusto e conseguiu libertar as pessoas, enfim, conseguiu fazer com que ele parasse com aquilo. Me dá a folha aqui. O cachorro tá comendo folha. Olhando a analogia dessa história para a gente pensar, na verdade, eu estava pensando que a cama do Procusto são, bem dizer, as crenças, né, que as pessoas vivem. Elas deitam nas suas crenças e estão ali confortáveis em suas crenças. Nem toda cama é confortável, mas deu para entender a ideia. Às vezes, a gente passa muito por isso, né? A gente é obrigado a deitar numa cama de crenças, de coisas que a gente não concorda, de coisas que a gente não se encaixa ali e acaba sendo violentado no que a gente pensa, né? Porque a gente é oprimido, é podado, é cortado ou esticado, né? Como o Procusto fazia lá com quem fosse menor que a cama dele. Às vezes isso acontece com a gente, só que até que ponto a gente permite que façam isso com a gente? Até que ponto a gente se permite ser violentado naquilo que a gente acredita e deixa de dizer o que a gente acredita, a nossa forma de pensar, o que a gente quer para nossa vida, porque a gente quer agradar, não quer se indispor com a pessoa, não quer essas coisas. Ou a famosa preguiça de falar o que eu penso e tal. E aí a gente vai deixando, e nisso a gente vai se ajustando à crença dos outros, à forma de pensar dos outros, porque a gente acha que não vai ser aceito, não quer se indispor. E aí a gente fica esperando o Teseu vir salvar a gente, mas não vai salvar. Você tem que ser o seu próprio Teseu e sair dessa história aí, entendeu? De se salvar, de poder pelo menos dizer o que você pensa, não aturar a intolerância, não tolerar a intolerância dos outros para com você. Mas eu também fiquei pensando que às vezes a gente é o Procusto com as pessoas. A gente não percebe, mas é um julgamento aqui, um julgamento ali. A gente fala uma coisa, se fosse eu, se fosse a minha vida, se fosse meu filho, se fosse meu pai, se fosse a minha mãe. Mas não é nada seu, é o outro, é a vida do outro. E aí a gente vai também podando as pessoas para elas se encaixarem dentro da nossa crença. E a gente não percebe que esse é a fórmula perfeita para um relacionamento tóxico. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que às vezes somos tóxicos, às vezes permitimos toxicidades ao nosso redor? Às vezes a gente precisa repensar mesmo no que a gente acredita, como que a gente está falando pro outro, porque a gente se engana, a gente se sabota achando que tá falando assim, só tô dando uma ideia, só tô dando uma dica pro outro. Só que essa fala tá disfarçando um monte de preconceito e julgamento que você tá falando para outra pessoa que não concorda com você. Só porque a pessoa pareceu discordar de você, você já não quer nem ter um laço afetivo com essa pessoa, já não quer nem conversar com essa pessoa ou tentar entender um pouco do que
da opinião dela, de como ela formulou aquilo, do contexto dela, enfim. Às vezes a gente tem que reformular mesmo, parar e reformular. A gente vive assim, né, oscilando entre Procusto e Teseu, salvando os outros, se salvando e às vezes condenando o outro. Não tenha pressa também de ser, ó, eu não julgo ninguém e tal. Às vezes acontece, vai acontecer, né? Mas é só aí pra você repensar, pra você de repente